Olá, boa noite, estudantes da doutrina, sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus vos envolva a todos nesta noite. Vamos hoje, com muita alegria, continuar o nosso estudo do livro Os Mensageiros. Vamos estudar e ler o capítulo número 16, com o título No Posto de Socorro. Vamos iniciar o nosso estudo, como sempre, com a nossa oração inicial. E assim eu vou pedir a todos que possam ir achando uma posição confortável, ir fechando os olhos. Então, vamos unidos em pensamento ao Mestre Senhor Jesus, agradecendo-lhe a Deus, agradecendo esta união de seres encarnados e desencarnados que se unem no mesmo propósito. Pedimos, Mestre Jesus, que nos orientes, que nos ajudes para que estejamos abertos, de coração aberto para este aprendizado de hoje. Abençoa os nossos propósitos para que possamos seguir as tuas pegadas, Mestre Jesus. Ajuda-nos esta noite a que possamos aprender um pouco mais e te agradecemos que fiques connosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Dona Maria. Vamos então iniciar a nossa leitura. Ai, não é aqui. Capítulo 16. No posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, incapaz de exprimir a admiração que me dominava. Acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros, numa extensão que os meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamento arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa a mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia, e mais uma vez quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom, nas sociedades espirituais, nobres e santas. Atendendo-nos, dois servidores abriram a porta, extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante.
e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu, e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste poço de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos o lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço dos nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E, como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobilado ao gosto mais antigo. Os móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes.
O glorioso apóstolo, seminu com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando-me a admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colónia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-se-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Termina assim o nosso capítulo desta noite. E que lição maravilhosa! Trazemos novamente neste segundo livro a arte para o nosso estudo. Vamos então partilhar os slides. Bem, é com gratidão que mais uma vez nos encontramos aqui juntos para meditar um pouco mais sobre estes livros, sobre estas informações que nos foram trazidas tão carinhosamente. E hoje, hoje o estudo é muito simples porque traz dois temas, somente isso, mas ele é muito mais extenso do que foi possível colocar aqui nos slides e por isso eu faço só aqui uma ressalvazinha ao grupo
para que todos, se tiverem a oportunidade durante a semana, poderem estudar o capítulo número 4 do livro Obreiros da Vida Eterna, porque fala detalhadamente da casa transitória de Frei Fabiano de Cristo, e podemos compreender um pouco melhor o que é que são estes pontos de assistência, para estudarmos também um pouco as questões do livro dos Espíritos, da questão número 71 à questão número 75, que fala sobre instinto e inteligência, e para estudarmos, se possível, o capítulo número 3 da Gênese, que fala exatamente do mesmo assunto. E, passado este disclaimerzinho inicial, podemos avançar. Então, vamos lá explorar. Primeiro, no capítulo, os nossos irmãos, não sei se se lembram, mas eles vinham atravessando uma zona mais escura, menos bela, onde as vibrações eram mais baixas, até que se depararam com um castelo. E dentro desse castelo, os nossos irmãos trazem esta afirmativa: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então eles chegam como se fosse, se podemos assim dizer, a um ponto de luz. Vamos perceber o que é este ponto de luz. Não sei, Ana, quero começar a ler esta parte. Isto é tirado do capítulo número 30 do livro Estrela de Luz, que fala sobre sobre colónias espirituais. Esses espíritos estão ali passando por um período de transição. Como já dissemos, todos os mundos são solidários. Nessas camadas espirituais existem casas transitórias, núcleos hospitalares, aos quais esses espíritos chegam e ficam hospedados. Em todas as casas transitórias existem grandes laboratórios, onde são feitas manipulações fluídicas. Nesses laboratórios, abnegados trabalhadores manipulam os fluidos e os ministram em nossos irmãos ali hospedados, para que esses espíritos saiam da atmosfera mental em que se encontram. Obrigado. Bem, então, por esta breve descrição que nos é trazida neste livro, pelo irmão Ismael, podemos ver que quase que funcionam como os primeiros pontos de socorro, não é? Eu não transitámos para aqui essa parte, mas ele fala do fórex que se vive no momento em que o espírito, em que há o desligamento do corpo espírito, e sabemos que muitas vezes derivado à maneira como vivemos ainda enraigados sobre a matéria, sobre as paixões, sobre os vícios, os laços que nos prendem o perispírito ao corpo, não é? Não são logo desligados automaticamente. E neste período de transição da vida corpórea para a vida espiritual, nós próprios vivemos ali, como é que eu poderia dizer, quase que uma situação de ilusão ou de, entre aspas, de loucura em que não percebemos muito bem. E neste aspecto, adicionem para durante a semana também lerem o comentário do Allan Kardec no item 257 do Livro dos Espíritos, em que ele faz um extenso comentário sobre este período, e que, a dado momento, ele diz assim: o espírito sente-se vivo, mas olha para o corpo e já não se sente no corpo, mas olha para o corpo e identifica como dele. E esta quase dualidade entra em algum período de confusão, e depois
para todos nós que desencarnamos ainda com algum peso de consciência, criamos ali um mundo mental difícil de suportar. E estas casas são estes pontinhos de luz que nos servem para acolher, como diz, para que esses espíritos saiam da atmosfera mental em que se encontram e, reequilibrados, possamos ser reencaminhados para uma colónia onde possamos prosseguir os nossos estudos, os nossos aprendizados e as nossas preparações para outras existências futuras. Se puderes passar, Madalena. Se sempre quiserem colocar algum comentário, podem colocar, porque a nossa reflexão já só vai ser mesmo no final do estudo, e por isso, se quiserem ir passando. Mónica, consegues ler esta parte e agora os próximos 2 slides foram retirados do tal livro Obreiros da Vida Eterna, do capítulo 4, e que fala desta casa transitória de Frei Fabiano de Cristo. Posso ler? Podes. Casa Transitória de Fabiano tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas. Nas cercâneas da crosta terrestre, a acolhedora Casa de Transição, destinada a socorros urgentes, é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Não fossem esses esposos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Obrigado. Bem, e podemos mais uma vez divisar que são instituições de piedosa nos campos de sofrimento mais duros. Que são casas de transição, não são permanentes, é apenas para um pontinho, para um momento do nosso equilíbrio. São destinadas aos socorros mais urgentes, são pontos de asilo onde nos podemos abrigar. E ainda o irmão que relata esta descrição dá um ambiente, dá uma definição muito interessante, que é: não fossem esses esposos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. E que eles estão equipados com tudo o que é necessário para poderem intervir naquelas zonas, para que aqueles irmãos possam também exercitar o seu trabalho sob a bandeira da caridade. Ou seja, muitas vezes nós temos a vista tão inclinada a dizer que estes pontos existem somente para o auxílio daqueles que necessitam, daqueles que se encontram numa vibração mais doentia, mas este irmão dá-nos o verdadeiro sentido da caridade, aquela que se esconde sem se colocar no ponto de mostrar aos outros que eles é que são os necessitados. Ele diz: se não fossem estes pontos, eu não poderia exercitar o trabalho de amor e de caridade para com Jesus Cristo. E é interessante esta parte. Se puderes passar, Madalena. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Além disso, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras nestas regiões que representam verdadeiros templos de socorro. É também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Bem, e aqui nós vemos duas coisas muito,
muito interessantes, que também são divulgadas, ou pelo menos uma delas é divulgada no capítulo que nós hoje temos em estudo. Que suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, não é? E os amigos da piedade e da renunciação atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. Bem, podemos dizer assim, ok, quando eu for para uma zona, para um posto destes, trabalhar, porque eu não vou ser sofredor e então por isso eu não vou para lá como sofredor, não é? Mas se eu for para lá, eu tenho que estar atento a estas defesas magnéticas, como Jesus Cristo já me ensinou, porque ele me ensinou a orar e a vigiar. Mas a aplicação deste orar e vigiar é só para esses momentos? Pergunta. Esta sexta-feira, se Deus assim permitir, nós temos o nosso encontro mensal, do qual uma das tarefas desse encontro é a chamada sustentação. A sustentação, a meu ver, não é mais do que estas defesas magnéticas que exigem considerável número de servidores. Ou seja, nós quando vamos ser auxiliados, também nos pedem o concurso da nossa boa vontade no trabalho que temos que fazer para que outros também possam ser auxiliados. É muito, muito importante. Segunda pergunta, que é, então eu só tenho que me preocupar com isto à sexta-feira, uma vez por mês. Maravilha. Marco no calendário e toda aquela sexta-feira naquele mês é quando eu me vou preocupar com isto. Então meditemos uma coisa. Vamos buscar novamente, e corrijam-me se eu estiver errado em alguma coisa, vamos buscar novamente os conhecimentos que adquirimos no estudo da mediunidade. Que é, nós somos um ser, que temos uma psicosfera mental à nossa volta, temos uma aura, temos energias, temos esse conjunto todo de coisas. Também não somos uma casa transitória? Nós também não depositaremos este corpo à Terra? E então, também não temos que defender a nossa casa mental? Então, o orar e vigiar não é quando estamos ou quando estivermos nestas casas de transição, não é somente quando estivermos à sexta-feira no trabalho que nos for pedido, é naquilo que nos for possível diariamente a defender também a nossa casa mental. Porque se cada um defender a sua casa mental, formar-se-á um grupo coletivo ou um pensamento coletivo que defenderá também este ponto de luz que Jesus Cristo nos deu por casa, a que nós chamamos planeta azul, ou que nós chamamos terra, ou que nós chamamos simplesmente lar. Então, as defesas magnéticas são muito importantes e são alimentadas pelo bom pensamento. Não sei se querem acrescentar alguma coisa aqui neste ponto. Outra curiosidade interessante que nos traz neste capítulo é que não é somente uma casa de assistência. É também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Porque não há ninguém, não há um único ser que fique afastado da divina bondade de Jesus Cristo, que é exatamente igual à divina bondade do Pai, porque eles são um naquilo que é o pensamento. E por isso é que há sempre a ligação em escadinha. Vem de cima para baixo, o auxílio. Na preparação deste estudo, e acho que não colocámos aqui, mas nós, já não me lembro onde, porque foi alguns livros que consultámos, que diziam que davam um exemplo que isto é como a escada e o que está no degrau de cima tem por obrigação ou por dever de auxiliar o que está no degrau de baixo a subir para o degrau de cima. E esta é a visão que nós temos destas diversas dimensões que vêm se expressando uma a uma até chegar onde nós estamos hoje em dia. E por mim podem avançar. Então,
mudamos agora de tema. No capítulo trazem aqui duas informações interessantes, que é, nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana. Ou seja, há coisas que nós criamos aqui na Terra que não foi o homem que as raciocinou por ele próprio. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colónia em noite excelsa de inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sono. O gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Se puderes passar, Madalena. Eu vou passar, mas aqui para os Ok. curiosos como eu, quero só mostrar qual era a pintura a que se te referiam no capítulo, que é esta aqui. E esta é a nossa versão. Portanto, está longe de ser a pintura sublime que André Luís viu no posto de socorro. Olha, e não passes, já agora não passes, porque um comentário importante também do que fomos vendo ao longo deste estudo, que é, naquele livro que nós vimos que é a Estrela de Luz, a colónia espiritual que falam é a Casa do Pai, que ela foi criada com o propósito de colher todos aqueles irmãos que desencarnavam por sacrifício como mártires, de espalharem a boa nova de Jesus. E este quadro revela exatamente esse ponto, que é um irmão que, por entrega a Deus, sacrificou o corpo, mas que é auxiliado pelo plano superior. Eu não sei dizer em que livro, mas há de ser um dos romances de Emmanuel, que fala nisso, que fala que aqueles irmãos que se davam em holocausto nas arenas, nos circos romanos, muitas vezes eles não chegavam a sentir as garras da fera, nem o queimar dos corpos, porque eles eram quase como que transportados ou desencarnados antes de que viesse o próprio sofrimento. Por isso é que todos somos auxiliados pelo Pai. O livro é Ave Cristo. Obrigado. Por mim, podes passar, Madalena. Posso só tecer uma curiosidade a essa pintura? Força. Pode voltar, Madalena. No livro Paulo Estevão, quando no final do livro vamos ler a decapitação de Paulo, nós temos o acompanhamento de 3 guardas, um deles o prepostos, Volúmenos, foi o que cortou a cabeça de Paulo, que reencarnaria depois como Dionísio, ou seja, São Denis, né? E na figura nós vemos aí outros 2 decapitados, que foram também outros 2 mártires, que são Eleutério e São Rústicos. Então, a pintura não se remonta só a isso. A grandiosidade dessa pintura, como nos diz lá no capítulo, ela vem de paragens em homenagens a grandes mártires também. Uma outra curiosidade, Dionísio, né, São Denis, ele caminhou com a cabeça na mão até a sua igreja, cerca de 800 metros, 80 metros, uma coisa assim. Eu não tenho dados precisos sobre isso, não. Mas foi exatamente os passos que Paulo de Tarso deu depois de ser decapitado. Então, assim, foi um resgate muito maravilhoso daquele centurião
que ceifou a vida, porque ele diz, não sei se vocês recordam no livro Paulo Esteves, ele diz, ele estava constrangido de fazer aquilo, porque a superioridade moral e espiritual de Paulo era tão grande que ele, olha, me desculpa, mas eu não quero fazer, mas eu sou obrigado a fazer. E Paulo ainda consola ele, ainda fala, cumpra o seu dever, né? Cumpra o seu dever, que eu já cumpri o meu. Obrigado. Muito obrigado. Bem, e chegamos a este momento. Eu, em termos de quadrinho aí em cima, é um bocadinho que representa aquilo que é atribuído a Leon Denis, não é? A dizer que, bem, agora não me lembro de dizer, tivemos-o aqui, mas depois tirámos, mas que basicamente dos nossos estágios, não é? Emanados de Deus, passamos ou seja, vimos do átomo, passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal, e vamos invariavelmente chegar a seres angelicais. É a predestinação de todo o ser que é emanado de Deus, é essa. Mas entre o animal e o hominal há aqui uma parte que se chama inteligência, se podemos assim dizer, que também não é estanque e segue igualmente a lei do progresso. E ela começa de uma forma mais rudimentar e vai se apurando e vai se apurando. E se pudermos dividi-la em 3 estágios, porque eles não acontecem, nós não conseguimos ver onde é que ele divisa e salta de um para o outro e de um para o outro. É algo que se vai apurando e em dado momento eles confundem-se. Começamos no instinto, passamos ao raciocínio e chegamos à intuição, não é? Saltando aqui um bocadinho, estes irmãos que conseguem como dizia, este salto criativo para conseguirem vislumbrar outros planos, são irmãos que já estão muito ligados a este tipo de inteligência, se podemos aqui dizer, mais intuitiva. Na filosofia espírita, falando destes três estágios que nós temos aqui no gráfico, diz-nos o irmão Miramês que o homem recebeu como herança uma inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Ela existe na alma desde os primórdios. A faculdade de pensar e de raciocinar dos seres humanos foi o mesmo instinto do animal que desabrochou pela força dos evos e pela bênção do Criador. Esse mesmo instinto esteve antes na vida da árvore, como presença divina estabelecedora da harmonia vegetal, e descendo ainda mais, vamos encontrá-la na pedra, coordenadora da sintonia atômica, na mais perfeita agregação de elementos, ramificada na inteligência divina. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos quase que desdobrando quase que uma parte escondida das nossas potencialidades. E é isso que nós vamos agora tentar descobrir nos próximos slides, que é entre o instinto. Bem, quem falta ler, a Mónica já leu, penso eu, é o Robson e a Madalena. Que alguém leia a pergunta e a resposta. O que é o instinto? O instinto é uma inteligência rudimentar. É a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há reflexão, nem intenção, nem premeditação. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, sem receberem nenhum ensinamento. O instinto é um guia seguro, que não se engana jamais. Ele revela uma causa inteligente, essencialmente previdente, compelindo o ser a fazer conscientemente
para o seu bem, o que ainda é incapaz de fazer por si mesmo. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos que uma unidade de conjunto que deixa de existir quando o instinto é gradualmente substituído pela inteligência livre. Está no livro Gênesis, capítulo 3. Se quiser já ler, Oi? se quiser já ler a segunda pergunta, também podemos já avançar. Tranquilo. Qual a causa do instinto? Se imaginarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a uniformidade que preside todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menos recursos o indivíduo possui em si mesmo e na sua inteligência. Eis porque o instinto se mostra maior e mais absoluto nos animais e nos seres inferiores que o homem. Obrigado. O Allan Kardec dá-nos uma visão comparativamente ao instinto como a andarilho, é assim que se diz, o andarilho das crianças. Penso que é assim que se diz. A criança, enquanto não sabe andar, precisa de um suporte para ir exercitando o movimento. E é exatamente o que nos diz aqui na resposta à primeira pergunta, no segundo parágrafo, que diz que é compelida a fazer inconscientemente para o seu bem o que ainda é incapaz de fazer por si mesmo. E ele está muito ligado ao instinto de conservação, ou seja, é uma inteligência, se podemos assim dizer em termos comparativos, muito mais material, muito mais ligada às paixões. Por isso é que eu vos disse no início para lerem o capítulo 3 da Gênese, porque nós temos por base, muitas vezes, achar que todas as paixões, todas essas formas mais brutalizadas de ser, que há algo de errado. Mas Allan Kardec, no estudo que organizou, faz lá a pergunta que diz: então, mas Deus é mau? Se Deus criou as paixões e criou este instinto mais ligado a estas formas materialistas, então Deus é mau? E ele explica que não, que ela existe exatamente pelo tempo necessário a nós conseguirmos desenvolver outra fase da nossa inteligência, que é a inteligência raciocinada. Se puderes passar, Madalena. Em resumo, estudando todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que elas têm a sua origem no instinto de conservação. O destino do espírito é a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, ele só tem carências materiais a satisfazer. Para tal, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, porque neles ainda não há o equilíbrio do senso moral. Ou seja, é um estágio que nós vivemos para desenvolver algo mais sublimado. É o que também acontece um pouco com os nossos corpos. Os nossos corpos de há 20 mil anos atrás provavelmente, eram um pouco mais grosseiros do que são hoje. Os nossos corpos de amanhã provavelmente vão ser um pouco mais sutis do que aquilo que são hoje, porque é tudo evolução. Mas reparem bem nesta última frase, que é: Deus colocou um limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade. Se ultrapassa o limite, o faz voluntariamente. No abuso da lei do uso está a origem do mal. O maior exemplo que nós podemos ver é o da alimentação, que acho que todos sofremos um bocadinho disso e por isso podemos falar à vontade, que é: a saciedade vem-nos dizer que já chegou o limite. E nós dizemos o quê? Se eu comer mais um bocadinho, o músculo estica e eu aguento. E depois o que é que dá?
todos os problemas de uma congestão que nós sabemos. Então, é pela saciedade que nós sabemos que chegou o nosso limite. Se puderes passar, Madalena, e se quiseres ler, penso que faltas tu. Sim. Então, o que é o raciocínio? A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e calculados, segundo a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo da alma. À medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, se enfraquece, porque a inteligência domina a matéria. Com a inteligência que raciocina, nasce o livre-arbítrio que o homem usa a seu bel prazer. Para ele, somente então começa a responsabilidade dos seus atos. As manifestações do raciocínio são o resultado das apreciações. Reflexos condicionados. E está na Gênesis, também no capítulo 3º. E depois temos a pergunta do Livro dos Espíritos, a questão número 75, a linha A, que nos diz assim: por que razão o raciocínio nem sempre é um guia infalível? Ele seria infalível se não fosse falseado pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Nesta segunda fase, nós já vemos que começa o nosso princípio da responsabilidade, não é? Enquanto nós só éramos o animal e só prevalecem em nós os instintos, Deus não nos, ou a nossa consciência não nos responsabiliza por nada. Porquê? Porque nós estamos imbuídos desse tal instinto de conservação. Mas que depois de começarmos a ser capazes de raciocinar, a divisar o bem e o mal, a discernir, por aquilo que Deus nos chama, por aquilo que na doutrina se diz o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher, de fazer ou de não fazer, nós já temos essa responsabilidade. Então, podemos dizer, e alguém me confirme se... Bem, o vosso silêncio vai ser uma confirmação, mas se eu estiver errado, alguém que me corrija, que é... Nós, no estudo da mediunidade, nós falámos em dois reflexos, essencialmente. Se eu não estou em erro, eram reflexos congénitos, acho que era assim que se chamava, não era? E os reflexos condicionados. Eu diria, quando estávamos a fazer este estudo, eu diria que quando temos instintos, nós só temos reflexos congénitos, não é? Porque eles estão muito ligados a coisas automáticas. E que nesta fase do raciocínio ele não se torna um modelo, ele não se torna um guia totalmente seguro, porque começam aqui a entrar os reflexos condicionados. E eu, quando vou decidir, eu vou pensar: mas eu já sofri nessa situação. Mas eu já ajudei e não resultou. Mas se eu ajudar, qual é que será a minha recompensa? E se eu permanecer com... Então nós entramos na zona dos ses. E como entramos na zona dos ses, nós cortamos que quase aquela ligação para sabermos exatamente aquilo que devemos fazer, e as nossas preocupações muito alicerçadas no orgulho, no egoísmo, daquilo que falávamos aqui embaixo na pergunta do Livro dos Espíritos, começam-nos a confundir daquilo que nós devíamos fazer. Porque a mensagem do Cristo é simples. Ele deixou como mandamento: primeiro, amar a Deus; segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. É simples. Os nossos ses, os nossos reflexos condicionados é que muitas vezes nos baralham. Não sei se alguém se quiser, se não quiserem, podes passar, Madalena. Em resumo, mas saído do primitivismo, ele tem outras necessidades. Lembram-se? No instinto eram apenas materiais, mas agora são semi-morais e semi-materiais, ou seja, já há aqui um mix de duas necessidades, já não é só o materialismo. O que é que quer dizer? Quando nós estamos nesta fase em que temos necessidades materiais e necessidades morais ao mesmo tempo,
quer dizer que começa a fase em que nós nos vamos desligando das paixões, que nós nos vamos desligando dos vícios, porque eles já não nos são tão importantes quanto isso. É neste momento que o espírito domina a matéria. Desculpem, e depois exclusivamente morais, ou seja, nós vamos fazendo esta transição até que vamos ter apenas necessidades morais. E vai ser neste momento que vamos dominar a matéria e que nos vamos aproximar do nosso destino final. Se ao contrário, deixa-se dominar pela matéria, ou seja, as paixões e os vícios, ele se atrasa e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal. Não só porque não é mais uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Reparem bem nesta última, eu vou fazer um reparo, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. E porquê é que eu fiz este reparo aqui? Porque é esta espiritualização do ser que nos vai dar o acesso à terceira fase da inteligência que nós vamos falar aqui, que é a intuição. Pergunta, agora em jeito de brincadeira, para ver se toda a gente esteve atento ao estudo da mediunidade. A intuição é a base De unidade. Das mediunidades. Passámos no teste? Todas, faltou todas. Eu ia dizer, o professor não sou eu, não fui eu que... Nem eu. Então, quem é que quer... Ana, se calhar, consegue ler aqui esta fase? Sim. O que é a intuição? O espírito encarnado está muito longe de conhecer os dons que possui. Todos os aparelhos descobertos pelos homens, de grande utilidade na Terra, são pálidas imagens dos tesouros espirituais que dormem dentro destes mesmos homens. Esse atributo do espírito, inteligência, livre dos embaraços terrenos, passa a chamar-se intuição, faculdade esta conhecida pelos santos e sábios. O homem começa a entrar na senda da felicidade quando esquece o raciocínio por alcançar outro estágio desse atributo divino, a inteligência, no coração que ama, no amor dos anjos. Podemos chegar ao êxtase quando aprendermos a sentir a vida, porque Deus está em nós, esperando que acordemos para vê-lo, sensibilizando todos os nossos dons para ouvi-lo e entendê-lo, como amor e luz que nos dá a vida. Bem, este era o mais difícil porque é o que nós temos menos contacto, é o que ainda aprimoramos, que temos menos visibilidade em nosso ser. Mas podemos ver que, bem, há aqui um comentário que é muito ligado àquilo que foi dito no livro, né? Ele aqui fala dos aparelhos de grande utilidade na Terra, são pálidas imagens dos tesouros espirituais. Faz lembrar quase o quadro, não é? Que as pinceladas eram diferentes. É uma cópia, ainda que aquele irmão pudesse subir, foi em desdobramento àquela colónia, viu a beleza do quadro. Quando voltou, a única preocupação que ele sentia de intuição dentro dele é que tinha que fazer aquele quadro, replicou-o no melhor que podia, mas ainda não o conseguia fazer da mesma forma. Mas também nos diz que nós vamos começar a entrar neste caminho quando livres dos embaraços terrenos, não é? Ou seja, lembram-se no outro resumo que era primeiro material só na intuição, depois no raciocínio vamos começar a ter necessidades semi-morais e semi-materiais, e é neste caminho de desligamento que nós vamos entrando nesta intuição. Para que é que nós vamos entrar na intuição? Para conseguirmos estar sensibilizados para os nossos dons, para ouvir e entender aquilo que Deus quer de nós, não é? Aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo consegue ouvir e entender a vontade do Pai.
reparem que ele em oração, ele diz: Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Quando um dia nós tivermos a capacidade de, em oração, num momento difícil das nossas vidas, fazermos isso, tenhamos a certeza que, que, que estaremos mais ligados à intuição. Se puderes passar, Madalena, não sei se querem. Ok. Em resumo, a intuição é um ato simples, por meio do qual captamos a realidade ideal de algo. Tudo o que chega à Terra pelas mãos do homem já existe no plano espiritual. Lembremos que o homem é o co-criador, mas ele co-cria em cima daquilo que Deus já criou. Bem, e esta parte da intuição está nestas palavras de Jesus Cristo que estão no Evangelho de João, que ele diz: Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai. É a interligação, não é? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste rebanho, e importa que eu as traga. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho para um só pastor. Ou seja, reparem, e elas ouvirão a minha voz, não é? Ao ouvir a voz é captar a intuição. Se quiserem agora todos abrir o microfone, fazemos aqui o nosso espaço habitual de debate. E a pergunta que nos é colocada hoje é: aonde a fonte da nossa intuição? Onde é que devemos ir beber esta fonte da intuição? E se quem quiser também pode partilhar um exercício prático, não é? De como é que nós podemos treinar a nossa intuição. Ah, aquilo que quiserem. E se quiserem, como sempre, acrescentar ou falar sobre outro assunto que na obra que neste capítulo vos chamou a atenção e que aqui não foi tratado. Olha, eu vou já aproveitar o que estás a dizer, porque como nada é por acaso, eu estou a ler o livro Ícaro Redimido, que retrata a vida de Santos Dumont depois do desencarne. E hoje, no capítulo que eu li, estava exatamente o espírito, o Adamastor, a elucidar, a esclarecer o espírito de Santos Dumont sobre a invenção, porque ele achava que era ele que tinha inventado o avião e uma das razões por que se chateou muito foi porque a humanidade considerou os irmãos Wright como autores e ele, pronto, foi uma das coisas que o levou ao suicídio, não é? Nesse livro é bem retratado. Mas o espírito estava exatamente a dizer que não, tudo o que é criado pelo homem é criado primeiro no plano espiritual. Portanto, as grandes descobertas ou tudo aquilo que leva ao progresso da humanidade já foi estudado, ou já foi replicado, ou já foi criado no plano espiritual e na Terra é apenas pronto, os espíritos mais abertos à intuição que são que recriam essas obras. E sejam elas científicas, artísticas, seja o que for, não é? E todos nós sabemos também, já por vários estudos que fizemos e que vimos e que livros que lemos, que até mesmo pelo o livro dos Espíritos, não é? Que o estudo de Allan Kardec baseou-se em vários depoimentos ao redor do globo, não é? Não foi só um, foram várias mensagens. Foi a mesma mensagem em vários pontos da Terra. Portanto, quer dizer que o plano espiritual é ele que nos dirige, não é? Nós somos dirigidos pelo plano espiritual superior para o avanço da humanidade, pelo progresso da humanidade. Portanto, como nada é por acaso, eu li hoje
manhã esse capítulo e este capítulo vem exatamente dizer isso, não é? Que as obras são criadas no plano espiritual e que neste momento já estamos nesta transição planetária abertos à intuição. Já estamos com o sexto sentido bem mais apurado e mais os outros todos, né? Bem mais apurado para começarmos a fazer este intercâmbio do trabalho com Jesus na Terra. Obrigado, Ana. Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça sempre em nossos corações. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os imortais. Deus criou o homem bom e o homem mau? E o Espírito de Verdade nos responde: Deus criou o homem simples e ignorante. E daí nós começamos a relembrar as palavras de Jesus, quando nos diz que nós somos deuses, que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Ora, então, logicamente, se somos deuses, nós temos que compartilhar com o nosso Criador as experiências e os conhecimentos do universo. Então, nada melhor do que começar pela minúscula partícula. Dentre elas, a partícula divina, descoberta há pouco tempo, chamado bóson de Higgs. E, entretanto, fazemos parte do átomo do sopro divino. E vamos alimentando a poeira cósmica, e vamos nos transformando na aglutinação, gravidade espacial, do qual somos aglutinados a outras rochas e depois de milhões de anos formaremos um planeta. Contribuiremos assim para a grandiosidade e obra divina. E passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal. E quando acordamos no reino animal, nós experimentamos o início da nossa vida animal já com o instinto, né, de conservação e reprodução ativo em nosso ser. Mas não perdemos todas as propriedades que fomos adquirindo desde quando abandonamos a casa do Pai como seres vivos da criação, assim como outros milhões e milhões estão abandonando atualmente e fazendo a sua viagem de ida e volta à casa do Pai. Então, Deus nos presenteou, ou seja, Ele, como ser perfeito, Ele nos deu a conhecer todas as virtudes e todas as paixões, limitando-nos ao conhecimento. Mas nós, com aquele instinto, como diz o nosso irmão Felipe, né? Vamos lá, aquele instinto da gula, aonde trabalhamos, né? O bel prazer das papilas gustativas, nós vamos nos direcionando para o lado, vamos dizer assim, negro das paixões. Então, isso nos coloca num estágio evolutivo lento. Se viermos a classificação dos espíritos que Allan Kardec nos traz, nós somos considerados pela espiritualidade seres imperfeitos, né? Ou seja, se nós observarmos o caminho percorrido pelo grupo de aprendizes que foram ter nesse pouso, né, algures, numa zona umbralina. Eles passaram, no capítulo passado, numa zona de conflito espiritual, até chegar naquele ponto
mas ainda não estão na crosta terrestre. Então você vê que nós, como seres encarnados, ainda temos muito que aprender. Ou seja, o espírito que permanece na semimaterialidade, no plano espiritual, ou seja, nas cadências e nas dimensões umbralinas, ainda, quiçá, é um bocado mais venturoso que nós, por já não ter mais a influência da matéria sobre si. E isso pesa-nos bastante. E tolda-nos muito o desenvolvimento dessa atitude espiritual que é a intuição. Então, nós temos um longo caminho já percorridos e a percorrer também. Não é privilégio nosso, da população terrestre, entre encarnados e desencarnados, não é privilégio nosso ter Jesus como orientador. Ele mesmo nos diz aqui que há outras ovelhas do meu aprisco, mas ele pretende juntá-las todas em um orbe mais feliz. Então, nós temos que colaborar com a nossa evolução e com a evolução daqueles que estão ao nosso lado. Mas é um processo muito moroso, porque ao entendermos Jesus como outros entenderam, vai uma grande distância, porque nós agora começamos a abrir os olhos para as grandezas espirituais. Mas, quiçá, as nossas paixões ainda falam muito mais alto em nós. Então, nós, às vezes, podemos ter essa carga de conhecimento. Se os nossos atos não correspondem ao conhecimento que temos, mais compromissados entraremos no plano espiritual. Então, ali aonde o magnetismo, até o próprio planeta Terra, para se defender das ondas das OMCs, né, das EMCs, ejeção de massa coronária do Sol, ele criou um campo magnético para sua defesa. E nós precisamos criar esse campo magnético através da oração, e já vimos isso no estudo da mediunidade, né, para nos proteger daqueles que nos rodeiam. Não é verdade? Então, o processo nosso é muito demorado. Nós, como diz o Emmanuel, nós já vivemos séculos incontáveis, estamos diante de milênios sem fins. E agora, com o advento que está aí às nossas portas escancaradas, né, da era da regeneração e do progresso, nós utilizaremos muito mais as cópias espirituais, ou seja, vai haver uma recolocação das artes. Então, nós temos que estar preparados para isso. Mas estar preparado para isso requer um trabalho muito interior. O egoísmo, a paixão desenfreada, o sexo, o dinheiro, tudo aquilo que nos envolve a matéria, é difícil de nós, é quase que impossível de sacarmos isso de nós de um momento para o outro. Então, nós temos que ler e aprender com Jesus, sempre, porque para cada situação que nós tenhamos na nossa vida, há uma resposta do nosso Mestre amado. Então, abriremos os nossos olhos, olharemos, vigiaremos, estaremos atentos ao sofrimento dos outros, porque é alimentando a esperança de cura dos outros é que nós estaremos nos curando. Então, é um processo lento e demorado. Mas não deixemos de fazer. Não quer dizer que nós vamos entrar no plano espiritual sendo assoberbado pelos nossos crimes morais. Mas, pelo menos, nós vamos criar alguma defesa num ente querido, que nos ama e que nos quer bem. Assim como todo. Vamos ver aquela região tenebrosa, umbralina, tem um posto de socorro. Olha a misericórdia divina. Então, quando nós estamos no nosso umbral de sofrimento, com certeza o posto de socorro vem em nosso auxílio. Muito obrigado. Se pudéssemos resumir este estudo entre o instinto, o raciocínio e a intuição, utilizaríamos as palavras de Paulo quando diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás
as coisas de menino. E agradeço muito a vossa presença e a vossa paciência. Muito obrigado. Obrigada a todos pela vossa participação e contribuição na noite de hoje. Obrigada à espiritualidade sempre que nos guia e inspira para mais este momento de estudo e reflexão, que sempre acrescentam imenso ao nosso espírito. E venho deixar o meu agradecimento final, pedindo ao Senhor que traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. E terminamos assim com a nossa oração. Vou pedir a todos que possam ir fechando os olhos, respirando fundo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado irmão, somos tão gratos por tudo que nos revelaste, por tudo que mostraste-nos, pelo caminho seguro a seguir. Não nos deixe faltar as forças de um caminhar seguro. Não nos deixe faltar as provas e as experiências para que possamos, pouco a pouco, esclarecer mais o nosso espírito. Ainda imperfeitos que somos na matéria, sabedores que seremos aliviados no espírito. Permita que possamos ser caridosos. Permita que possamos amar, sem exigir nada em troca. Dê-nos a oportunidade de ser pacientes, de ser afáveis, de ser mais companheiro. Agradecemos-te, Senhor Jesus, por esse estudo, por todo o trabalho que a espiritualidade amiga desempenha ao nosso derredor. Abençoe os nossos propósitos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e vemo-nos na próxima semana, se assim Deus o permitir.